Caroline, você se lembra do tema que nós estudamos semana passada? O que a gente começou? Regra do primeiro grau? Função do primeiro grau, olha aí, ó, função. bateu na trave. Muito bem, isso mesmo, né? Nós começamos, então, uma introdução sobre função afim, né? Que é a função do primeiro grau. E eu gostei porque a maioria participou e respondeu, e ficou, assim, bastante legal. Eu gosto quando participam e quando perguntam, né, referente ao conteúdo, ok? Teremos, então, para quem está chegando agora, nós teremos a avaliação. Ela terá questões de conjuntos, que a gente já viu, e função afim. Quem não entendeu, diga não. Que fica quietinho, eu sei que entendeu, ok? Qual é o conteúdo da prova mesmo? Conjuntos, que a gente viu, né? E função afim, ok? Professora, posso pesquisar? Deve. Posso assistir vídeos sobre o assunto? Deve, ok? Preciso de um retorno de vocês para saber se estão vendo o vídeo aí. Uhum. Sim. Isso, sim. Provavelmente eu estarei aí no cantinho, talvez. Estou no cantinho? Se não tiver, também não tem problema. Sim. Ok, então vamos lá. Como vocês podem observar, ele tem um exercício onde foi falado que ele tem um gráfico, né? Um gráfico foi formado por 2 pontos. Então, o que ele fez? Ele traçou o gráfico, ok? Construiu o gráfico. Ele está mostrando onde são os pontos, porque eu tenho certeza que você já sabe que por 2 pontos passam uma única reta. Então, quantos pontos são necessários para se traçar uma reta? Você pode colocar infinitos pontos. Aliás, numa reta existem infinitos pontos. Porém, para se traçar uma única reta, né, você só precisa de 2 pontos, ok? E ele tem esses 2 pontos aí no gráfico. E agora, ele está mostrando quais são esses pontos. Como assim? Para quê, professora? Para que você forme a função afim. A função do primeiro grau. Ali nós precisamos saber de onde saiu esse gráfico. Normalmente, quando você está começando esse conteúdo, você executa, o autor passa, o professor passa para você a função. Aí você vai substituir com alguns valores, no mínimo 2, né? Você já consegue. Se x 0, então você faz o cálculo e encontra y. Aí se x igual a 1, você faz o cálculo e encontra o valor de y. Com esses 2 pontos, essas 2 coordenadas, você vai e traça o gráfico, que é o que normalmente se pede, né? Ele coloca lá. Usando a função abaixo, trace o gráfico. Calcule a função abaixo para traçar o gráfico. A função abaixo gera que gráfico? E aí você vai, então, resolver para achar que gráfico ela gera. Aqui, ele deu os 2 pontos para que fosse feito, traçado o gráfico, e agora ele quer saber de onde veio esse gráfico. Que função gerou esse gráfico? Então, a ideia é essa aqui, tá ok? Nessa situação. Ali ele está mostrando, então, que um dos pontos, o ponto que corta o x é o menos 3, e lá onde corta o y, ele será o 1. Ó, tem um 1 lá. Muito bem. Mostrando ali, eu vou adiantar aqui para você ver. Você observa que, pares ordenados, né? O x e o y. Se tiver só um, não tem como, ok? Mas ele precisa do x e o y, porque você olha na numeração do x e depois você verifica no y quais são os números, faz a conexão e marca o pontinho. Eu costumo dizer que é a esquina, né? Quando chega naquela esquina, ele marca o pontinho. Aí, ele já pegou os pontos cruciais, né? Onde é 0 para y e 0 para x. Como assim? É que quando você estabelece o ponto 0 para 1,
quer dizer que ele não sai do lugar. Você marca o outro. Então, se é 0 para x, você só marca em cima do y. Somente o y aparece nessa situação. Digamos, é como se você se locomovesse, né, em cima do eixo. Agora você vai entender bem. Se é 0 para x, você anda em cima do eixo y. Se é 0 para y, quer dizer que não tem nem número positivo para y, nem negativo. Então, você vai andar em cima do eixo x. Como assim? É porque em cima do eixo x é o 0 do y. E em cima do eixo y é o 0 do x. Porque se ele se mexer um pouquinho, o x se mexer um pouquinho ali, já é alguma coisa, 0, qualquer coisa, tá? Se não for 1, mas é 0, alguma coisa. Por isso, os zeros da função. Muito bem. Você pode observar que aqui ele tem menos 3 e 0. X, então, vale menos 3, quando y é 0. Então, a gente marca somente o menos 3 em cima do eixo x, ó, lá no x. Seguindo aqui, ele mostra agora que quando no eixo x é 0, marca-se o 1 em y. Com esses dois pares ordenados, nós vamos, então, achar aqui quem foi a função que gerou esse gráfico. F de x igual a A vezes x mais B é o formato da função afim. Nós vimos lá na aula anterior, e vocês foram ótimos, hein? Participaram e resolveram, ficou bacana. Agora aqui, deixe-me mostrar. Tanto faz você chamar a função de f de x ou de y. Por que que ele colocou o y ali? Para você se lembrar que você vai substituir o valor de y ali, embaixo do f de x, porque f de x, função de x, é a mesma coisa que y. Observem que ele só reescreveu e agora ele vai substituir. Ó, ele só reescreve e então agora começa a substituição. Você verifica ali que o x, ele trocou pelo valor de x no primeiro ponto, menos 3, mais b. Na sequência, ele trocou o y. Ele poderia ter trocado na primeira, professora. Lógico, você economizaria aí uma escrita, né, uma linha escrita. Poderia já ter colocado direto y no lugar de y, 0, igual a A vezes menos 3 mais B. Adriele, quanto dá A vezes menos 3? Você sabe me dizer? A vezes menos 3 dá menos 3A, ok? Ou As, né, já que é um plural. Muito bem. Agora aqui, você observa que ele está até explicando isso que eu acabei de falar, ó. Está escrevendo ali que A vezes menos 3 dá menos 3A. Olha, muito bem. Ali ele pegou, então, já multiplicou e está repetindo o restante do processo. Agora, ele está isolando. Cauane, o que é isolar na matemática? Ou não é? Não sei. Não? Você já ficou isolada? É separar um número de outro? Isso. Então, nesse caso, ele está isolando, retirando o A de perto do B, para verificar. No final, quanto uma letra só vale, porque as duas estão juntas ali, fica misturada, a gente não sabe quem vale o quê. Mas quando isolamos, nós percebemos o quanto vale uma delas. Se você achar o valor de uma, fica muito mais fácil achar o valor das outras, certo? Muito bem. Então, aqui agora, ele colocou, vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Aqui está o seguinte, ele passou o menos 3 para o lado do 0, né? Para isolar cada um em um lado. Separar as incógnitas. Nós podemos dizer que 3As são iguais a B, a 1B. Ou que B é igual a 3A.
É uma igualdade. Como assim? As moedas de R$ 1 equivalem a uma nota de 2. São diferentes, porém têm o mesmo valor. Material diferente, tá ok? Peso diferente, porém, mesmo valor. E é isso que ele está dizendo aqui nessa questão, que 3 As são iguais, têm o mesmo valor que um B. Um B, ele vai pegar aqui o outro par ordenado, olha lá, para verificar quanto vale o B naquele outro par, tá ok? Mesmo teste, igualzinho, só que com o outro par ordenado. O primeiro foi o -3 e o 0, agora ele vai usar o 0 e o 1. Observando ali, você vê que agora, qual é o valor Gleiciane? Qual é o valor de B na segunda situação? Professora, não entendi nada. -1B, não é? Olha só, Rayane, vou de novo, tá bom? A gente pega a função, a formação geral da função, que é y igual a ax mais b, e substitui o primeiro par ordenado. Rayane, você está vendo o primeiro par ordenado, -3 e 0? Aham. Isso. Ele pegou o -3 e colocou no lugar do x, ali no y igual a vezes, viu que é -3 ali? Mais b? Uhum. Isso. Aí, na linha de baixo, para que ninguém se confundisse, ele trocou o y por 0. Por quê, professora? Porque quando a gente coloca na função que gerou aquele gráfico que está ali, coloca -3 no lugar do x e calcula, o y dá 0. Por isso que ele substituiu o x por -3 e o y por 0. Porque alguém já calculou e trouxe as respostas para nós, mas não trouxe a conta de onde isso saiu. Então, nós vamos descobrir agora quem é essa conta que é a função afim. Aí, então, na primeira, a gente isola o B, uma das incógnitas, né? Uma das letras, para se ter mais facilidade em achar o resultado que ele quer. Então, nós descobrimos que isolando o B, deixando ele sozinho, ele vale 3 As na primeira parte. Agora, nós precisamos jogar aquele segundo par ordenado na mesma função, substituindo, para verificar e continuar o cálculo e achar o resultado final ali, que a gente precisa. Ó. Ele pegou, repetiu y lá em cima, ó. Y igual a vezes 0. Por que vezes 0? Porque lá em cima, no segundo par ordenado, está dizendo que é 0 e 1. 0 para x, então ele trocou o x agora por 0. E 1 para y. Na segunda linha, ele colocou 1 embaixo do y, porque ele trocou o y por 1, que é o valor dele no segundo par. Aí, agora ele vai fazer a multiplicação. Qualquer coisa vezes 0, Derek, qual é a resposta? 0. Isso! Qualquer coisa independente de números ou letras, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Por isso, ele colocou um 0 mais b. Então, ficou 1 igual a 0 mais b. E se você soma qualquer coisa com 0, dá quanto, Eduarda? 0? Oh, não, é qualquer coisa. Se for 3 mais 0, dá 3. Se for 1000 mais 0, dá 1000. Então, qualquer coisa mais 0 dá qualquer coisa. Ok? Ah, tá. Qualquer número somado a 0 dá ele mesmo. A matemática é essa, tá? Eu brinco, mas tem uma regra para isso, tá? Qualquer número somado a 0 é igual a ele mesmo. Muito bem. Então, 0 mais b deu b. E como o y ali vale 1, e não tem mais ninguém para se calcular, determinou-se que b, na outra situação, vale 1. Agora eu pergunto para você, b é igual a b? Sim, ela respondeu, b é igual a b. Se b é igual a b, olha, gente, isso aqui você vai ter que prestar atenção. Se b é igual a b, então, nós temos ali também que b é igual a 3 As.
e que B é igual a 1. Significa que 3A é igual a 1? Sim ou não? Vamos lá, o Alisson. É uma lógica da matemática. Se B é igual a 3A, se B é igual a 1, B é igual a B, logo 1 é igual a 3A. É isso que você precisa colocar ali para então descobrir o valor de uma só. Olha ali. Vamos verificar se ele vai mais rapidinho, que está lento. Olha lá, 3A igual a B. 3A igual a 1, porque o B vale 1 lá na outra situação, que a gente achou ali em cima. Logo, quando substitui, a gente isola o A e deixa ele sozinho, e acha, então, que 1/3, né? O 1 dividido para 3. Por que que o 3 passou dividindo, Pedro Henrique? Ah, sei não. Não sabe? Então, deixa eu te falar agora, para não esquecer mais. O contrário, ou seja, o inverso da adição é subtração. O contrário de mais a menos. O inverso ou o contrário de divisão é multiplicação. O contrário de multiplicação é divisão. Quando nós temos 3As, assim, 3A, é 3 vezes o A. A mesma nomenclatura de 3 vezes o A. Se ele está multiplicando de um lado do igual, quando ele passar para o outro lado, ele fará uma função inversa, tá ok? Lá do outro lado. E o inverso da multiplicação é divisão. Então, ele passa dividindo. Logo, A é igual a 1 dividido para 3. Como normalmente a gente não usa em decimais aqui, vai ficar em fração mesmo. Formação da função afim, que é aquilo que você precisa saber para acertar na prova. E vai por mim. Tem uma dessa na prova. Normalmente, o que eu procuro explicar mais é o que tem na prova, hein? Para você não ter problemas lá. Olha aí. Ô, professora, mas aqui deu problema. Olha ali, ó. Ele achou... Vou tentar colocar aqui de uma forma que você enxergue ali. Ele achou ali a função, mas ele está mostrando umas respostas que não condizem com o que ele encontrou, né? Olha aí, x sobre 3 mais 1, mas lá não é x sobre 3, lá é 1 sobre 3. Como assim? Olha só o que é necessário. Quando nós temos 1/3, porque o 1/3 que nós achamos, ele é o A, certo? Aí, nós temos ali uma multiplicação entre duas frações. Ele vai mostrar agora aqui, ó. Fica 1 sobre 3 vezes x. Porque é A vezes x na formação da função. Mas todo número é divisível por 1. Então, nós podemos colocar o 1 embaixo de qualquer número, porque um número dividido para 1 dá ele mesmo. Olha só o que ele está fazendo ali. Aí, isso se torna o quê? Ele colocou o 1/3 multiplicando x, que é a primeira parte da função que nós encontramos, e ele vai multiplicar. Quem se lembra da regra de multiplicação de frações? Bora lá, Patrick! Sim ou não? Lembra? Não. Não se lembra? Quem se lembra, fala aí, eu. Eu. Também não lembro, não. Ixi, não se lembra? Muito fácil. É a parte mais fácil das frações, hein? Meus alunos amam. Você pega o numerador, os numeradores, que são a parte de cima, né? Os dois números na parte de cima da fração e multiplica normal, faz um vezes o outro. Os denominadores são os que ficam embaixo, então também multiplica os dois e só coloca na frente um do outro, ok? Os resultados. Aí, então, ele tem que fazer o quê? 1 vezes o x e 3 vezes o 1. E fechou. Só que 1 vezes o x dá quanto, Rayane? É ele mesmo, né? Parabéns! Aê! É ele mesmo. E nesse caso, olha ali, o Cauã já colocou ali, já escreveu. É X. 1 vez o X é X. 1 vez R$1 é R$1, né? Então, assim, 1 vez qualquer coisa é ela mesma. Então, 1 vez X, X. Tira aquele 1, não precisa, porque 1 vez X dá
um X ali, ó. Você tá vendo só um. Se forem 2, ele coloca um 2 na frente, tá? Agora, 3 vezes 1, 3. E aí, nós teremos esse formato que aparece no exercício, que a professora Cândida também coloca assim. Olha lá. Eu não coloquei, assim como ele não colocou aqui no exercício, a gente não costuma colocar 1/3 vezes x. Não, ó, coloca daquele jeito ali. X sobre 3, né? Que é x dividido para 3 mais 1. E ali você consegue marcar, então, a resposta correta, ok? Então, Professora, sim, qual o motivo desse F ali no começo? o f é função de x. Ah, tá, obrigada. Nada. Então, o cálculo está em função de x. Como assim? Como a gente falou na aula passada. Dependendo do valor de x, é o que vai dar o resultado. Se coloca x vale 1 no primeiro cálculo, então você substitui lá no cálculo, na conta, depois do igual, o valor de x que foi estabelecida, vale 1. Então, fica ali, ó, ficaria nesse ax mais b, ficaria a vezes 1. Porque para aquela linha, para aquela situação, x valeria 1. Numa outra linha, você poderia colocar qualquer outro valor para x. Menos 3, 10, 1000, 0. E aí você troca na hora de fazer o cálculo. Então, está em função de x. Ô, professora, mas então colocou y. É porque o valor de y, ele é em função de x. Você só tem um resultado para y se você estabelecer algo para x, ok? Ninguém encontra y sem ter uma relação com x, ok? Alguma dúvida, pergunte. Oi. Eu que não estava no início da aula, o que é pares ordenados? Pares ordenados forma-se um ponto no gráfico através de um par ordenado. Um número de x que se encontra com um de y. E aqui nessa esquina se estabelece um ponto de encontro, ou seja, esse é o ponto, par ordenado. Precisamos de 2 pares ordenados para traçarmos uma reta. Então, um em cima, um embaixo, ou um embaixo aqui desse lado e outro em cima. Mas, para se traçar uma reta, são necessários 2 pares ordenados, 2 pontos, ok? Escreve aí. Primeiro par ordenado formado, 1 e menos 1. Coloca entre Embaixo, parênteses. isso, par ordenados, eles são colocados entre parênteses. São ordenadas, e quando você tem vários, são coordenadas, elas são usadas até mesmo para localização de navios, ok? Aviões, tá? Eles se localizam com esses pares ordenados, vão dando as localizações, eles vão seguindo aquela rota, tá? Que às vezes é uma reta e às vezes não, tá bom? Muito bem. O segundo par ordenado é 2 e 1. 2 para x, 1 para y. Fecha parênteses. Vou colocar a imagem ali da resolução para você. Sim, Rayane? Repete de novo. O primeiro par é 1 e menos 1. O segundo par, 2 e 1. Ok, Agora, obrigada. Nada. Agora, a imagem aí, ó, para você ter uma noção de como substituir e me falar qual é a função que gera esses 2 pares ordenados. Fazendo... Olha, 3 minutinhos, hein? Vocês estão quase copiando ali, ó. Muito parecido. Pera, é só Aí, pra fazer essa essa conta aí de baixo, só que com os valores que a senhora nos deu? Isso! Parabéns! E quem acertar, vai acertar na prova. Eita, que beleza! Já vou anotando os nomes de vocês aqui, ok? Não entendi, professora. Vou anotar os nomes de vocês, porque ele equivale à participação e vocês ganham nota. É isso que você não entendeu ou você não entendeu dos pares ordenados? Dos pares ordenados.
Você vai usar os que eu falei, já anotou aí, Derek? Já. 1 e menos 1, 2 e 1. Olha para a folhinha ali que eu deixei parada a imagem para vocês substituírem, fazer a mesma coisa, só que com esses pares que eu passei para vocês. Professora, pode repetir que travou tudo aqui no meu ver. Ok. Menos 1 igual a A vezes 1 mais B. Você troca o Y. O outro 1. Não entendi, Rayane? Mas o B não seria o outro 1? Não, por enquanto, tá? Por enquanto, nessa primeira parte, a gente está descobrindo quanto vale o B. Depois, na outra, que ele vai sair um valor exato, tá ok? Para todos. Então, aqui, no caso, você está usando o par ordenado. E a ordenada, ela é formada por valor de X e Y. Então, no lugar do Y, você coloca menos 1. E no lugar do X, você coloca 1. Porque o primeiro par ordenado é 1 e menos 1. Aí isola. Para a segunda, ficará assim. Só vou falar o começo de cada uma, depois vocês me falam as respostas. Y igual a x mais b, você substitui 2 para x e 1 para y. Então, ficará na segunda linha 1 igual a A vezes 2 mais B. A vezes 1 dá ele mesmo. Lembra que a gente falou sobre isso? Você falou ainda, comentou? Né? Uhum. Qualquer coisa vezes ele. Então, nós temos que A Então, vezes é 1 A mais B. é A mais B. Menos 1 igual a mais B? Aí, isso, Tá, exatamente. aí depois tá dizendo, professora. Dizendo, olha só, então ficou menos 1, no caso, menos A, porque o A era positivo, passou negativo, igual a B. Tudo bem até aqui. Então, nós temos a primeira parte. A segunda parte. Temos que 1 igual a A vezes 2 mais B. 1 na terceira linha. 1 igual a 2A mais B. Meio confuso aqui porque tava menos 1 é igual a A mais B. Aí depois foi para menos A igual a B. Menos 1, menos A igual a B. O menos 1 não some. Ele não tem como adicionar, nem subtrair, dividir, multiplicar com ninguém ainda, tá? Então, ele fica assim, que o B, né, lendo de trás para frente, fica B igual a menos A menos 1. O que eu quero é que uma das letras seja, né, isolada. E isolamos o B. Então, para isolar o B, ficou menos 1, menos A, igual a B. Segunda parte, alguém estava aí questionando por que 2As? É porque o X nesse segundo par vale 2, não é? Então, no lugar do X, eu coloco 2. No lugar do Y, eu coloco 1, porque ele vale 1. Tudo bem? Aí, então, quando eu coloco A vezes 2, dá 2 As, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes o A. A vezes 2, 2 vezes A. Então, são 2A. Fica 1 igual a 2A mais B. Tá Mesma coisa da situação, da primeira situação, a gente isola o B, deixa ele sozinho. E nós teremos, então, o quê? 1 menos 2A igual a B. Então, nós temos os valores para B, em ambas as situações. Quem concorda? Agora, você vai colocar um na frente do outro, separados por um igual. Cada valor que você achou, ok? Na primeira, nós temos que o B, porque assim, ó, se B é igual a B, então, menos 1 menos A é igual a 1 menos 2A. Se B é igual a B, os resultados deles também devem ser iguais. Separa por um igual aí os dois e manda ver. Isola o A.
Da onde que saiu esse menos um e esse menos um e menos dois? Nossa, professora do céu. Não, você acompanhou a primeira leitura dos dois lá que a gente fez, não foi? Sim. Ok. O B vale quanto na primeira? Esquenta não, Rayane, vai ficar tudo Menos certo. um e menos A. É igual a B. Eu consegui chegar. Isso. Mais ou menos. Pega esse resultado do B e copia. Bora lá, Rayane, faz isso que eu estou falando. Pega o resultado do primeiro B, copia embaixo. Quem copiou, coloca um igual na frente do A ali, do menos A. Agora você coloca o menos, o valor do outro B, que foi o quê? Ficou 1 menos 2A. Rayane vai ler a linha para mim. O que é que ficou aí? Ai, professora, Ah, calma. acho que agora eu tô entendendo. Agora. Calma. Entendeu, né, João? Rayane, vai ficar o seguinte na linha aí que vocês estão fazendo, tá? Menos 1 menos A é igual a 1 menos 2A. Agora nós temos uma linha formada apenas por A. E é esse o objetivo na matemática, que você tenha apenas uma incógnita para estar resolvendo, descobrindo. Enquanto são duas, fica embolado. Por isso que nós isolamos o B na primeira situação e na segunda. Agora a gente pega quanto ele vale e calcula e descobre o valor de A. Agora é onde a gente coloca quem tem A para um lado e quem não tem A para outro lado do igual, ok? Então fica menos A, deixa eu permitir mais uma entrada aqui, fica menos A, traz aquele menos 2, pertinho do menos A, ele era negativo, ele vem para esse lado positivo. Agora que não tem mais A para colocar desse lado, você coloca o igual para separar dos números sozinhos. Então ficará. Aí é o menos 1 depois? Nesse caso, o menos 1 vai para lá como? Boa noite aí, quem chegou. Positivo. Isso mesmo, positivo. Boa noite para quem chegou e bora fazer. Tudo bem até aqui? Sim. Ótimo, eu estou vendo que estão acompanhando. Agora, vamos verificar. Eu devo um A e eu tenho 2. O que é que sobra? 1. Um A. Então, só A. Não precisa colocar um A, não, tá? Pode colocar só A. Então fica A A igual a 1. igual a quanto? 1. 1. Ah, tá. Entendi. Calma. O menos 1 daqui foi para lá mais 1. E já tinha 1 lá esperando por ele. Quanto dá? 1 mais 1? 2. Então, A vale? 2. Muito bem. Professora do céu, a senhora vê a conta que eu fiz aqui, professora? Meu Deus. Isso acontece. Depois que pegar o jeito, vai embora e faz aí 5 linhas no máximo tudo, tá ok? Tá bom. Muito bem. Agora, você já sabe o valor de A, sozinho. Se você substituir ali, você já vai conseguir resolver. Vamos verificar aqui, então, em qual a gente pode substituir para facilitar para vocês. Você pode pegar o y igual, no lugar do A, a gente vai formar a função agora. No lugar desse A, então, nós temos que ele vale 2. Professora, na minha conta aqui, o A deu igual a 2 e o B deu menos 3. Opa, então eu vou verificar agora, porque se você pega qualquer B ali, daqueles resultados que a gente tem, ele tem B igual a 1 menos 2A, ou B igual a menos 1 menos A. Então, você pode substituir, você coloca assim, ó, B igual, vamos colocar 1 menos 2 vezes o A que são 2. Então, B igual a, deixa eu ver se eu coloquei do lado certo aqui, porque senão vai ficar negativo. Mudou aqui, YB, tá. 1 menos 4, ok?
Agora, se eu tenho 1 e eu devo 4, Aí eu devo 3. isso mesmo. Então, qual é o valor do B? Menos 3. Menos 3, isso mesmo. Basta pegar um dos resultados daqueles isolamentos que a gente fez lá em cima, tá, com os pares ordenados, do B, qualquer um deles que vocês pegarem, vai dar menos 3. Pode jogar nas duas aí que você já vê. Aí, professora, o que eu faço com isso? Agora você forma Y é igual. O A, você já sabe que vale 2. Então, coloca 2 vezes X. Mais, quanto vale o nosso B aí? Menos 3. Opa, mais menos 3. Tem um jogo de sinais aí. Como fica, então, a função toda? Ih, rapaz. Isso é por x mais 3? E esse mais não tem o menos 3 ali? Mas a senhora não falou que troca o sinal? Aí Opa, coloca eu falei, o menos esse 3. caso é a multiplicação, tá? Não Ah, trocou o sinal. Você colocou 2x mais menos 3. Quando os sinais estão próximos, a gente faz jogo de sinais. tá. Na outra Então, linha, então. ele vai ter uma nova linha embaixo, então, com essa resolução de y é igual a 2x menos 3. Essa é a resposta do exercício, tá? O que foi pedido. Ele pede qual é a função afim, né? Que geram esses pares ordenados. E aí você vai fazer esse isolamento do B em duas situações para os pares ordenados, usando os dois pares ordenados, junta as igualdades que você achou, e aí você encontra uma letra, o valor de uma letra. Com esse valor você volta, joga lá no resultado de um dos dois que você calculou antes, dos pares ordenados, e você encontra B. E o final é a função, você montar a função e marcar a resposta certa que eu vou fazer lá na prova. Tudo bem? Professora, posso perguntar no WhatsApp? Fiz lá e tal? Pode, tá? Você entra em contato, pega lá meu número e eu já coloquei ele lá, acho que no começo do mural, ok? E eu estou nos grupos também de vocês. Manda lá a pergunta que eu respondo, tá? Bye, bye!